Salve, estudantes! Eu sou o professor Victor Aragão e no vídeo de hoje teremos a segunda aula de processo do trabalho, focado na primeira fase da OAB. Veremos um assunto muito importante que é muito visado pela banca FGV na prova. E o assunto da aula de hoje é audiência de julgamento, um dos principais tópicos da matéria de processo do trabalho. E vamos estudar especificamente o artigo 843 e 844 da CLT, artigos muito visados e cobrados nas provas da primeira fase da OAB. E antes de começarmos o estudo, já é inscrito no canal? Então se inscreve aí, deixe seu like, que assim você ajuda esse projeto e possibilita estar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês, simulados, aulas. Então vamos agora à teoria. Primeiro artigo que vamos estudar, artigo 843 da CLT. Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes, salvo nos casos de reclamatórias plurimas ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. Então, o caput desse artigo, ele já traz informações importantes para a prova. Primeiro delas é que é obrigatório a presença na audiência tanto do reclamante quanto do reclamado. E independe do comparecimento dos seus representantes, dos seus advogados. Eles têm que estar lá. Aí tem uma exceção, que é no caso quando for uma reclamação plurima ou quando for uma ação de cumprimento. Nesses dois casos específicos, os empregados eles podem estar representados pelo sindicato, mas tirou essas exceções, em regra, tem que estar tanto o empregado quanto o empregador na audiência. Continuando, parágrafo 1º. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Então, o parágrafo 1º, ele fala que o empregador, ele pode ser substituído. Ele pode se substituir por um gerente ou outro preposto. E é importante notar aqui que o preposto, ele só precisa ter o conhecimento do fato. E a partir do momento que ele está representando o empregador, as suas declarações vão obrigar o empregador, quem está sendo substituído. E nesse ponto da matéria ainda temos uma observação. O preposto não precisa ser empregado da parte reclamada. Então, essa pessoa que vai substituir o empregador como preposto, ele não precisa necessariamente ser empregado. O que ele precisa é ter conhecimento do fato. Próximo parágrafo. Parágrafo 2º. Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado, que pertence à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Então, o parágrafo 2º ele traz uma exceção para o empregado. Em regra, o empregado ele tem que estar na audiência. Porém, se ele justificar, se tiver um motivo justificável, ele vai poder ser substituído por um representante, que pode ser outro empregado que pertence à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Continuando, agora o artigo 844. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação, e o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Então, se o empregado, que em regra é o reclamante, se ele não aparece na audiência, vai ter o arquivamento daquela reclamação. E, em contrapartida, se o empregador, que em regra é o reclamado, não comparecer à audiência, vai rolar a revelia. Vai estar caracterizada a revelia e, nesse caso, vai estar considerado toda a confissão quanto à matéria de fato trazida pela reclamação. Continuando, parágrafo 1º. Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento, designando nova audiência. Então, o juiz ele pode suspender, caso necessário, aquela audiência. Próximo parágrafo. Parágrafo 2º. Na hipótese de ausência do reclamante, esse será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do artigo 789 da CLT, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Então, o parágrafo 2º, ele deixa bem claro que o reclamante, que é quem propôs a ação, se ele faltar sem justificativa, ele vai ter que pagar as custas, mesmo que ele for beneficiário da justiça gratuita, ele vai ter que pagar as custas.
salvo se ele comprovar em até 15 dias algum motivo legalmente justificável para o não comparecimento a essa audiência. Continuando, parágrafo 3º. O pagamento das custas a que se refere o parágrafo 2º é condição para a propositura de nova demanda. Então, o parágrafo 3º ele deixa bem claro que vai ser condição para o reclamante, que em regra é o empregado, propor uma nova demanda, ele vai ter que pagar as custas da demanda anterior, aquela em que ele não compareceu e assim vai haver o arquivamento e nesse caso ele vai ter que pagar essas custas. Enquanto ele não pagar essas custas, ele não consegue propor novamente a demanda sobre aqueles fatos, aqueles temas, a mesma causa. Continuando, parágrafo 4º. A revelia não produz o efeito mencionado no caput deste artigo se. Então aqui vamos ver quais são os casos que mesmo o reclamado não comparecendo e não indicando um preposto para comparecer, para representar ele, mesmo assim não vai haver revelia, que em regra o não comparecimento do reclamado gera a revelia. Essas são exceções. Primeiro, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar. Então, se tem vários reclamados e um aparece, já é o suficiente para não declarar revelia. Segunda exceção, o litígio versar sobre direitos disponíveis. Nesses casos de direitos indisponíveis, não há de se falar em revelia, mesmo na falta do reclamado. Terceira exceção, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Então, se mesmo com a falta do reclamado, o reclamante trouxe uma ação que está faltando algum instrumento necessário, indispensável, não vai estar caracterizado a revelia. Última exceção, 4. As alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Então essa última exceção, ela fala que a partir do momento em que o reclamante traz uma ação em que há fatos falsos ou que ele alega fatos que estão em contradição com as provas nos autos, também não vai estar caracterizado a revelia. Próximo parágrafo. Parágrafo 5º. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Então, um ponto muito importante aqui do estudo, que é, mesmo o reclamado não comparecendo, se o advogado dele estiver em audiência, vai poder ser aceito tanto a contestação quanto os documentos apresentados ali pelo advogado. Continuando, tá gostando da aula? Então se inscreve aí, deixa seu like, que assim você ajuda esse projeto. E me segue lá no Instagram, sempre que tem vídeo novo aqui no canal eu divulgo por lá. E agora que vimos a teoria, vamos para a prática. Vamos ver como esse assunto vem sendo cobrado pela banca FGV na prova. Questão 1, FGV. No dia da audiência inaugural, feito o pregão com pontualidade, o autor compareceu acompanhado de seu advogado, estando ainda presente o advogado da empresa, mas ausente o preposto. O advogado do réu requereu que se guardasse o prazo de 15 minutos, mas diante da negativa do advogado do autor, que não concordou em aguardar, teve início a audiência. O advogado do autor requereu a aplicação da revelia, e o advogado do réu informou que havia protocolizado defesa com documentos pelo processo judicial eletrônico, requerendo que fossem recebidos. Diante da situação e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Então, temos uma situação aqui que o reclamante compareceu com seu advogado, porém o reclamado não compareceu e nem o seu representante, o seu preposto, compareceu. Apenas quem compareceu a essa audiência foi o seu advogado. E esse advogado informou que fez documentos pelo processo judicial eletrônico. Ele protocolizou a defesa. Vamos então às alternativas. Letra A. Deverá ser aplicado a revelia em razão da ausência do preposto e desprezada a defesa. Errado. Mesmo que não esteja em audiência o reclamado, pode sim ser aceito a defesa que o advogado levar e os documentos, como vimos. Letra B. A nulidade do ato porque a CLT determina que aguarde a parte até 15 minutos após o horário designado. Letra B errada, não possui essa regra.
Letra C. Sendo a CLT omissa a respeito, caberá ao juiz definir se haverá revelia ou remarcação da audiência. Errado. Como vimos, a CLT ela deixa bem claro, não é omissa não. E letra D. A defesa e os documentos apresentados devem ser aceitos. Correto. Como estudamos, a alternativa correta é a letra D, conforme o artigo 844, parágrafo 5º da CLT. Então, mesmo na ausência do reclamado, o advogado ele pode apresentar a defesa e os documentos. Próxima questão, FGV, questão 2. Você foi contratado para atuar nas seguintes ações trabalhistas. Então, vamos ver 4 situações diferentes de ações. Uma ação de cumprimento, como advogado da parte autora. 2. Uma reclamação plurima, também como advogado da parte autora. 3. Uma reclamação trabalhista movida por João, ex-empregado de uma empresa, autor da ação. E 4. Uma reclamação trabalhista por uma sociedade empresária, ré na ação. Então aqui temos 4 situações diferentes de ações trabalhistas e vamos ver qual alternativa está correta sobre elas. Letra A. Tanto a ação de cumprimento como na ação plurima, todos os empregados autores deverão obrigatoriamente estar presentes. Errado. Como vimos, é uma exceção. Tanto a ação de cumprimento como a ação plurima pode estar representado pelo sindicato. Então, não obrigatoriamente precisa estar presentes os empregados. O mesmo deve ocorrer com João. Já a sociedade empresária poderá se fazer representar por um preposto não empregado da ré. Sobre o ponto 3 e o ponto 4 está correta a letra A, mas o 1 e o 2 está errado. Vamos ver o AB. O sindicato de classe da categoria poderá representar os empregados na ação plurima e de cumprimento. Correto. João deverá estar presente em qualquer hipótese de forma obrigatória. Não, como vimos, errado. Em regra, realmente o João, por ser um reclamante, ele precisa estar na audiência. Porém, por motivo de doença ou algum motivo justificado, necessário a sua ausência, ele pode ser representado por um outro empregado da mesma profissão ou pelo sindicato. Continuando, a sociedade empresária tem que se fazer representar por preposto, que não precisa ser empregado da ré. Correto a afirmação sobre o ponto 4, mas a letra B está errada no ponto 3. Vamos então à alternativa C. Na ação plurima de cumprimento, a parte autora deverá se fazer representar pelo sindicato da categoria. Correto. João deverá estar presente, mas por doença ou motivo ponderoso comprovado, poderá se fazer representar por empregado da mesma profissão ou pelo seu sindicato. Correto. E o último ponto, na ação em face da sociedade empresária, o preposto não precisará ser empregado da ré. Perfeito, essa é a nossa resposta. Alternativa correta, letra C, conforme estudamos o artigo 843 da CLT. Então, no ponto 1 e no ponto 2, nas primeiras ações, cabe representação do sindicato. No ponto 3, que é sobre o João, ele precisa estar em audiência, salvo doença ou motivo demonstre a necessidade da sua ausência. E no ponto 4, o reclamado pode ser representado por um preposto que não precisa ser empregado da ré. Vamos ver o erro da D. O sindicato da categoria poderá representar os empregados nas ações plurima e de cumprimento. João deverá estar presente, mas por doença ou motivo ponderoso comprovado, poderá se fazer representar por um empregado da mesma profissão ou pelo seu sindicato. Até aí, correta a letra D. Na ação em face da sociedade empresária, o preposto deverá obrigatoriamente ser empregado da ré. Errado. O preposto ele não precisa ser obrigatoriamente empregado da ré. O que ele precisa é ter conhecimento do fato. Bom, assim chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenham gostado. Vimos um assunto muito importante cobrado na primeira fase da OAB. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu respondo vocês. E até o próximo vídeo, estudantes!